Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre propriedades das multiplicações com frações, na página 139 do nosso livro. Acompanhem. Bom, pessoal, na página 139, o exercício 10, ele fala sobre propriedades da multiplicação. Ele diz assim: as propriedades da multiplicação também são válidas para os números fracionários. Observe os exemplos. Então aqui nós temos o exemplo neutro, né? Que é o 1. 3 quintos vezes 1 vai dar 3 quintos, né? Qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, qualquer fração vezes 1 vai dar a própria fração, tá? Se fosse meio vezes 1, ia dar meio. Se fosse 3 quartos vezes 1, ia dar 3 quartos. Aqui, nesse caso, 3 quintos vezes 1 é igual a 3 quintos, tá? A propriedade comutativa, né? Que é esta daqui, ó. O que isso aqui quer dizer? Que não importa a ordem, né, dos fatores, né? O produto, o resultado vai ser o mesmo, né? Então você pode, por exemplo, você pode fazer 2 sétimos vezes 8 terços, que vai ser igual a 8 terços vezes 2 sétimos, tá vendo? A ordem está trocada aqui, né? Mas não faz diferença, eles são iguais, ó, tem um sinal de igualdade aqui. Então não importa a ordem, né? O resultado será o mesmo, tá? Aí aqui a próxima propriedade é a propriedade associativa, né? Olha aqui, ó. Como vocês podem ver, né? É uma multiplicação de três frações. Então aqui ele associou duas frações, ó, 1/4 vezes 5 nonos, né? E deixou os 6 sétimos de fora. E isso aqui é a mesma coisa que você tivesse associado 6 sétimos com 1/4 e deixado os 5 nonos de fora, né? Então, na multiplicação, a propriedade associativa também é válida para as frações, né? Você pode associar duas das frações, né? E depois multiplicar a terceira, que vai dar o mesmo resultado. Se você mudar a associação aqui, ó. Aqui foi mudada a associação e multiplicou depois com a terceira fração, e o resultado será o mesmo, tá? Propriedade distributiva. Essa daqui eu acho um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Essa aqui, ela diz assim, ó, se você tem dentro de um parênteses uma soma ou subtração de frações, né? Aqui nesse caso é uma soma de frações, e fora da fração uma multiplicação, então você tem que fazer como se fosse um chuveirinho, ó. Você faz multiplica esse que está fora pelo primeiro, e depois multiplica esse que está fora pelo segundo e mantém o sinal. Tá vendo aqui, ó? 1 sobre 2 que estava fora, multiplicou o 5 sobre 8 que estava dentro do parênteses, mantém o sinal, e aí aqui eu ponho de novo 1 sobre 2, né, para ele multiplicar o 7 sobre 2, tá? Então essa daqui é a propriedade distributiva, que você distribui, né, você multiplica esse com esse, depois esse com esse, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, depois de explicado as propriedades, né, das multiplicações com frações, o exercício pede aqui, ó, determine os números que tornem cada igualdade verdadeira. Em seguida, escreva a propriedade da multiplicação aplicada quando houver. Então, aqui, ó, tem uma multiplicação, né, e uma igualdade, e aí vocês têm que preencher os itens que estão faltando, né? Por exemplo, aqui, ó, é meio vezes 8 terços, que é igual a 8 terços vezes uma fração. Qual que é essa fração? Aí vocês têm que preencher, né? A igualdade tem que ser verdadeira, né? E aí depois vocês têm que dizer qual a propriedade da multiplicação foi aplicada. Se foi aplicada alguma propriedade, tá? Pode ser que não tenha nenhuma propriedade aplicada. Então as propriedades são as que a gente viu aqui em cima, que é elemento neutro, propriedade comutativa, propriedade associativa ou propriedade distributiva, tá? Pausem o vídeo, façam os exercícios e logo em seguida nós vamos corrigir, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. O exercício A, né? Da página 139, olha. 1 sobre 2, né? Meio vezes 8 terços é igual a 8 terços vezes... Que fração que tem que ser aqui para essa igualdade ser verdadeira? Meio, né?
para serem iguais, 1 sobre 2 vezes 8 terços é igual a 8 terços vezes 1 sobre 2. E qual que é a propriedade da multiplicação utilizada aqui? Propriedade comutativa, né? Comutativa, lembram? Que não importa a ordem, né? Dos fatores, né? O produto será o mesmo, né? O resultado será o mesmo. E aqui na B, olha, um número que vezes 3 sobre 2 é igual a zero. Só pode ser zero, né? 0 vezes 3 sobre 2 é zero. Não tem outro número que vai dar zero aí, né? Só que aqui a gente não utilizou nenhuma propriedade de multiplicação, né? Não foi utilizado, né? Propriedade de multiplicação. Tudo bem? E aqui, ó, uma fração, né? 5 quartos vezes um número que seja igual a 5 quartos. Só existe um número, né? Que é o 1. 5 quartos vezes 1 vai dar o próprio 5 quartos. E aí a gente usou qual propriedade da multiplicação? Elemento neutro, né, pessoal? Elemento neutro. Neutro por quê? 1 vai ser o elemento neutro porque qualquer número vezes 1 vai dar o próprio número, né? Tudo bem? Aí a D, olha. 3 oitavos vezes 7 quintos, entre parênteses, né? Vezes 1 quarto é igual a 3 oitavos, e aí vezes entre parênteses, né? Aí falta um número aqui, e vezes 1 quarto. Qual é a fração que a gente tem que colocar aqui, gente? É o 7 quintos, né? Para essa igualdade aqui ser verdadeira. Esse número daqui vai ter que dar o mesmo número daqui, né? Desse lado. Então, tem que ser o 7 quintos. E qual que é a propriedade da multiplicação que a gente está utilizando? A associativa, né? Associativa. Certo? Porque você associou aqui, ó, dois elementos da multiplicação, né? E aqui do outro lado você associou outros dois elementos da multiplicação. Mas no final as multiplicações serão iguais, né? Terão o mesmo resultado. Tudo bem? Aí, vamos lá. Na E está faltando dois números, né? Um aqui e um aqui, né? E aqui do outro lado da igualdade, ó, a gente tem 1/10, né? Vezes 5 nonos, menos 1/10 vezes 8 terços. Então, se 1/10 repete nos dois aqui, é 1/10 que a gente tem que pôr aqui fora do parênteses, né? 1/10. E aí, qual o número que está faltando dentro do parênteses? O 8 terços já está aqui, né? Então é o 5 noveavos, né? Que está faltando. 5 noveavos. Por quê? Olha aqui, ó, lembra da história do... como se fosse um chuveirinho, né? Esse aqui multiplica esse primeiro. Tá aqui, ó. 1/10 vezes 5 nonos. Mantém o sinal, né? Menos. E aí esse aqui multiplica o segundo, ó. 1/10 tá aqui vezes 8 terços, né? É distributiva, né? A propriedade. Tá vendo? Aquele distribui para um, depois distribui para outro, ó. Multiplicou um, depois multiplicou outro, mantendo esse sinal aqui, né? Então aqui é distributiva, tá? Propriedade distributiva. E a próxima? Aí. Olha lá.
3 quartos vezes 1 sétimo, mais 3 quartos vezes 2 quintos. Opa, tá faltando dois números aqui do outro lado da igualdade, né? Mas a gente já tá vendo, ó, que o 3 quartos repetiu, né? Tá multiplicando a primeira fração e multiplicando a segunda fração. Então, é distributiva também, né? E o 3 quartos, como ele repete, ele multiplica os dois, ele vai fora do parênteses, né? E aí, quem está faltando aqui dentro do parênteses? Ó, 1 sétimo já está aqui, ó, o sinal de mais está aqui. Quem falta é o 2 quintos, né? 2 quintos. Se vocês virem, ó, 3 quartos vezes 1 sétimo, ó, tá aqui, ó, 3 quartos vezes 1 sétimo, mais, né? Mais 3 quartos vezes 2 quintos. 3 quartos vezes 2 quintos. E a propriedade é a distributiva também. Distributiva. Tudo bem? Pessoal, o exercício 11 da página 139, eu vou deixar de lição de casa, tá? Ele pede para você elaborar um problema com os ingredientes aqui, né, da lista, mas eu já elaborei um problema e eu quero que vocês resolvam ele, tá? Então, o problema que eu elaborei é assim, ó. Se dobrarmos a receita da salada de verão, qual a quantidade de cada ingrediente teremos que usar? Então, por exemplo, ó, os ingredientes, né? Três torradas e meia de pão. E se a gente dobrar a receita? Se a gente fizer duas vezes essa receita, quanto que a gente vai precisar de torrada de pão? Aí você vai ter que fazer a multiplicação. 2 vezes 3,5, né? Aqui, pé de alface, você vai ter que multiplicar por 2. 2 vezes meio. Pé de rúcula, você vai ter que multiplicar por 2, porque é o dobro, né? Então é 2 vezes 1 quarto. Manga, 2 vezes meio. Um tomate e meio, né? Você vai fazer 2 vezes um tomate e meio. Um cacho de uva, 2 vezes um cacho de uva. Eu quero saber então quanto de cada ingrediente a gente vai precisar se a gente fizer o dobro da receita, tá? Façam de lição de casa e postem para o e-mail do professor. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Façam a lição de casa, tá? E enviem para o e-mail do professor. Obrigado e até a próxima.